Oi meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje eu tô bem inverno, mas é porque eu tava meio gripada, assim, com febre, a gente não pode ficar abusando, né? Enfim, hoje eu vim trazer pra vocês uma videoaula de direito penal, atendendo pedidos do pessoal da minha turma e da outra turma também. A gente vai falar do Instituto do Sursis hoje, tá bom? Então vamos lá, o que é esse Instituto do Sursis? Esse instituto ele está previsto no nosso Código Penal em 6 artigos, então o Código Penal traz pra gente 6 artigos para tratar do Sursis, que vai de 77 até 82. Então nesses 6 artigos ele vai tratar do Sursis, das regras para aplicação do Sursis, etc. Mas o que é, afinal, o Instituto do Sursis? Sursis significa suspensão condicional da pena. Então, é quando há a suspensão condicional da pena privativa do condenado. Então, olha só, você passa por uma ação penal, né? É condenado, tem a sentença ali, transito em julgado, você é condenado, só que você tem esse benefício concedido que suspende a sua pena privativa de liberdade. Só que, olha só, é uma suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Ou seja, enquanto a sua pena tá ali suspensa, você é condenado, vai estar em liberdade, né? Porque sua pena tá ali suspensa, você não vai cumprir a pena privativa de liberdade porque ela tá suspensa, mas vai ter que cumprir condições, tá? Então a pena privativa de liberdade ela é suspensa e enquanto a pena privativa de liberdade está suspensa, a gente tem o chamado período de prova e durante esse período de prova, o condenado vai ter que cumprir certas condições estabelecidas a ele na sentença, ok? A gente vai ver passo a passo. Mas agora, a gente já viu o conceito de sursis, a gente já viu que o sursis, então, é suspensão condicional da pena privativa de liberdade. O condenado recebeu uma pena privativa de liberdade, mas por preencher os requisitos, que vai estar no 77, que a gente vai ver daqui a pouco, por preencher os requisitos, ele vai ter a concessão do benefício sursis, ou seja, sua pena privativa de liberdade vai ser suspensa. Enquanto ela está suspensa, corre o período chamado período de provas, aonde o condenado vai ter que cumprir as condições impostas para ele na sentença que concedeu o sursis. Beleza. Agora que a gente já falou do conceito de sursis, eu quero dizer quais são os fundamentos para a aplicação do sursis, porque eu acho isso muito relevante e interessante para a gente entender toda a estrutura, para a gente entender melhor, a gente ir lá na raiz, né? Então, o que acontece? Quando esse Instituto da Sursis veio para o Brasil, né? Veio a sua aplicação desse instituto aqui no Brasil, na época, acho que 1924, enfim, na época, o então ministro da Justiça, que era João Luiz Alves, ele ressaltou, anotou algumas finalidades desse instituto, as finalidades do sursis, e essas finalidades estão até os dias atuais. Quais seriam essas finalidades do Instituto Sursis? A finalidade é você evitar o contato da prisão para aquele condenado ali. Porque acontece? Você pega o condenado que acabou de ingressar nessa vida do crime, é a primeira vez que ele pratica um crime doloso, ou é a primeira vez mesmo que ele pratica um crime e o crime não é tão grave. Então, o que se entende? Se entende que se você coloca essa pessoa direto, um contato ali na prisão, ela vai ser contagiada por aquele mal que paira ali. É isso que eles entendiam, que o ministro Luiz Alves, então ministro da Justiça na época, entendia como uma finalidade. Ele colocava que com a aplicação do sursis você estaria evitando o contágio na prisão, tá? Então você está evitando levar aquela pessoa que está começando uma vida criminosa, digamos assim, você evita levar ela pro contato ali na prisão, contato com pessoas que já estão praticando crimes há muito tempo e crimes muito mais graves. Então a finalidade do sursis é isso, é evitar o contato ali na prisão de cara, de imediato, é meio que dar uma segunda chance pro condenado, falar, olha só, você, vamos dar uma chance pra você, vamos sair dessa vida aí, querido. Então é meio isso, evitar esse contágio de cara com a prisão, tá?
Porque eles entendem que se você colocar lá o de cara, né, já ali em contato na prisão, ele vai ser corrompido. Aquele condenado que até então era primário vai ser corrompido, sendo contagiado ali no convívio da prisão, tá? Então, a finalidade do Instituto Sursis é meio que dar uma chance pro condenado ali não colocar ele de cara em contato com os demais na prisão, né? Porque eles entendem que isso vai diminuir o índice de reincidência, tá? Beleza, então visto os conceitos, visto o fundamento, a gente pode partir para os sistemas. Bom, nós temos 3 sistemas aí de suspensão condicional da pena. Então tem 3 tipos de sistemas sobre suspensão condicional da pena, sobre o Sursis. Primeiro sistema é o anglo-americano, ou também chamado de Probation System. Só que esse a gente não vai falar, porque não vou falar muito dele, porque ele não é aplicado aqui no Brasil, tá? O Probation System, desculpa, é que o juiz, ele, sem aplicar a pena, reconhece a responsabilidade penal do réu e submete o réu a esse período de prova. Que ele vai estar em liberdade, obviamente, e aí se ele deve se comportar, ter um bom comportamento durante esse período de prova. Se ele não tiver um bom comportamento, o julgamento é retomado e você tem a prolação da sentença condenatória. Então, olha só, no Probation System, olha só, sistema de provação, o que acontece? O juiz reconhece a responsabilidade penal do condenado, mas não aplica a pena. Suspende a pena e ele vai ter que ter um bom comportamento. Mas a pena não foi aplicada. Ele ainda não houve a condenação, tá? Só para vocês entenderem mesmo, aqui nesse Probation System não houve a condenação. A pena suspensa, só reconhece a responsabilidade penal dele, suspende, fica um período de prova onde ele tem que ter um bom comportamento. Se não tiver um bom comportamento, o julgamento é retomado, ok? Mas não houve ainda a condenação. Mas esse sistema anglo-americano ou Probation System não é adotado no nosso país. No nosso país são adotados 2 tipos de sistema. Probation of First Offenders Act, que seria, na tradução literal, um sistema de provação do primeiro ofensor. Tá? Primeiro ofensor, porque seria o réu primário, né? Então, primeira vez que ele tá praticando um crime, e aí ele teria esse direito aí de passar por este período de provas. Só que o que acontece? No Brasil, esse sistema do Probation of First Offenders Act é utilizado, mas é utilizado pela Lei 9.099 de 1995. A Lei 9.099 de 1995 é a Lei dos Juizados Especiais. Ou seja, esse sistema, ele é aplicado, mas é aplicado no que tange a ação penal, a suspensão da ação penal. Então, aqui no caso, o que estaria sendo suspenso é a ação penal. Se suspende a ação penal, sem declarar o réu culpado ou não, e aí ele passa por um período de prova onde tem que apresentar boa conduta. Se ele não apresentar boa conduta, o que acontece? A ação penal que estava suspensa cai, e aí vai continuar a tramitação novamente, entendeu? Então, vamos lá. No Brasil, a gente tem 2 sistemas. Primeiro sistema, Probation of First Offenders Act, que é o sistema adotado pela Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. É adotada para suspensão da ação penal. O juiz, sem decretar, sem declarar que o réu é culpado ou não, suspende a ação penal pelo período de prova, aonde porque ele não foi condenado ainda, aonde o réu tem que apresentar bom comportamento. Se ele não apresentar bom comportamento, o que acontece? A ação penal volta a tramitar novamente, ok? Beleza. Então, eu disse que são 2 sistemas. Esse primeiro sistema, Probation of First Offenders Act, que é utilizado para a suspensão da ação penal, e temos o sistema franco-belga, que é utilizado para o Sursis. Mas eu esqueci de falar uma coisa.
O Probation of First Offenses Act, que é utilizado para a suspensão da ação penal, ele está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. Então, se você for lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, você vai ver as regras para aplicação da suspensão da ação penal, ok? Beleza. Agora, o sistema adotado para o sursis é o sistema franco-belga. O que acontece? O réu é processado normalmente, tem a tramitação normal da ação penal, ele é processado, ele é condenado e na sua condenação, né, sai ali, é imputada ali ao condenado uma pena privativa de liberdade. Então, olha só, houve a ação penal, houve o julgamento, houve a condenação e ele foi condenado por uma pena privativa de liberdade. Só que aí, levando em conta as condições ali, levando em conta, o juiz vai levar em conta, né, a presença dos requisitos que a gente vai ver daqui a pouco, que está previsto no artigo 77 do Código Penal, levando em conta aqueles requisitos, a presença daqueles requisitos, o juiz vai suspender a pena privativa de liberdade daquele condenado, e aí ele vai passar por um período de prova onde ele vai ter que apresentar bom comportamento e preencher certas condições, Se ele não apresentar bom comportamento, não preencher as condições fixadas da sentença, o que vai acontecer? A pena que até então estava suspensa cai e ele vai ter que cumprir ela integralmente, ok? Beleza, então o que a gente precisa saber aqui é que o sistema franco-belga, que é o sistema adotado para o sursis no nosso ordenamento jurídico, diz o seguinte: você vai ter a ação penal, vai ter o julgamento, vai ter a condenação, e na condenação ele vai receber uma pena privativa de liberdade, e é essa pena privativa de liberdade que vai ser suspensa, ficando aí por um período de prova onde ele tem que provar ter boa conduta, aonde ele vai ter que preencher certas condições. E se não preenchidas, cai por terra essa suspensão e ele vai ter que executar essa pena privativa de liberdade, ok? Beleza, deixa eu ver aqui. Beleza, então visto o conceito, visto os fundamentos do sursis, o sistema do sursis, a gente pode passar para quê? Para a análise da natureza jurídica do sursis. O que acontece? Jurisprudência e doutrinas divergem em 3 naturezas jurídicas, tá? Mas a natureza jurídica mais aceita, eu já digo por hora, é o que coloca o sursis como instituto de política criminal. Como assim instituto de política criminal? Seria essa posição coloca o sursis como um benefício. E se você for olhar lá no artigo 77, inciso 2 do Código Penal, ele vai tratar o sursis como um benefício, tá? Então, a natureza jurídica do sursis como instituto de política criminal é colocar o sursis como um benefício, é colocar o sursis como uma forma de execução da pena privativa de liberdade, uma forma mais branda de execução da pena privativa de liberdade, tá? Então, olha só, instituto de política criminal é a forma política criminal, olha só, é a forma como a pena privativa de liberdade vai ser exercida, uma forma mais branda, uma forma menos grave, né? Porque ele vai estar ali suspensa a pena privativa de liberdade, vai ter que preencher condições e bom comportamento durante o período de prova, mas vai estar em liberdade. Entendeu? Não vai ter a privação da liberdade. Então, é uma forma de execução da pena privativa de liberdade mais branda, uma forma menos grave de executar a pena privativa de liberdade. Ok? Beleza. Mas ainda tem o posicionamento que coloca a natureza jurídica do sursis como direito público subjetivo do condenado. Também não está errado. Direito público subjetivo do condenado por quê? Porque quando é concedido o sursis, o condenado tem que aceitar a concessão do sursis. Eu posso dizer, olha, eu não quero sursis, eu prefiro cumprir a pena privativa de liberdade. Beleza, direito meu. Por isso que é direito subjetivo, porque tem que ter o consentimento do condenado para se ter a concessão do sursis. Então, olha só, o sursis só é concedido se o condenado desejar. Ok? Se o juiz der pelo sursis e o condenado falar eu não quero, beleza, vai cumprir a pena privativa de liberdade sem problema nenhum. Então, como direito público subjetivo do condenado, seria nesse sentido, tá?
Público por quê? Você tem lá os requisitos. Preencher os requisitos, você pode ter direito à concessão do sursis. E subjetivo porque vai do interesse, vai da vontade, do aceite do condenado, ok? E a terceira e última colocação aí da natureza jurídica é aquela que coloca o sursis como pena. Coloca o sursis como uma espécie de pena que não está prevista no artigo 32 do Código Penal. Que a gente viu no artigo 32 do Código Penal, acho que tem até vídeo sobre isso, se eu não me engano, que fala das espécies de pena no nosso Código Penal. A gente tem 3 espécies de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Lembrando que no aspecto secundário, ou seja, no tipo penal, só vem ou a privativa de liberdade ou a de multa. A restritiva de direito é uma pena substitutiva da privativa de liberdade, que a gente já viu, né? Mas enfim, voltando aqui. Então, natureza jurídica do sursis, como Instituto de Política Criminal, coloca o sursis como um benefício, como uma forma de execução da pena privativa de liberdade, uma forma menos grave, mais branda de execução. A gente tem natureza jurídica como direito público subjetivo do agente. Público, porque preencher os requisitos estabelecidos pela lei tem direito à concessão de sursis. E subjetivo, porque precisa do aceite da vontade do agente, do condenado, para se ter a concessão de sursis. Se ele não quiser, se ele preferir executar a pena privativa de liberdade, tudo bem. E terceira e última, coloca a natureza jurídica do sursis como pena, que coloca que seria o sursis uma espécie de pena não alencada, não prevista no artigo 32 do Código Penal, tá? Mas o mais entendido aí, até pela prática, é o sursis como instituto de política criminal mesmo, né? Porque é a pena privativa de liberdade. Ele foi condenado à pena privativa de liberdade, mas ela não está sendo substituída, está sendo apenas executada de uma forma mais leve, ok? Beleza, passado agora, a gente já viu, já entendeu o conceito, os fundamentos, os sistemas e a natureza jurídica do sursis. A gente pode passar para o artigo 77 do Código Penal, que é a análise dos requisitos. Eu vou trabalhar os requisitos com vocês, dividindo eles para ficar mais fácil, tá? O artigo 77 traz pra gente os requisitos para concessão de sursis. Eu vou dividir os requisitos em 2 partes. No total são 5 requisitos, tá? Mas eu vou dividir entre requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos diz respeito à pena. Olha só, é objetivo, ou seja, vai ser igual para todos. São aqueles requisitos que é igual para todos. E do outro lado temos requisitos subjetivos. Subjetivos diz respeito ao quê? Ao sujeito, ao agente, ao condenado. Os subjetivos diz respeito ao condenado, a quem praticou o crime. Subjetivo, cada um vai ser diferente, ninguém é igual um ao outro. Então, os requisitos subjetivos é uma análise mais concreta, porque você vai estar analisando condições do agente, tá? Do condenado. Já o objetivo não, o objetivo diz respeito à pena a qual ele foi condenado, a pena a qual ele recebeu, né? Pena privativa de liberdade. Então vamos lá. Requisitos objetivos. O primeiro requisito objetivo diz respeito à natureza da pena. Isso eu já até adiantei pra vocês, né? Eu falei que o sursis, ele é o quê? Suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Então, olha só. Primeiro requisito objetivo é a natureza da pena. Como assim natureza da pena? O sursis só se aplica às penas privativas de liberdade. O sursis só se aplica às condenações à pena privativa de liberdade. Ou seja, eu não suspendo uma restritiva de direito, eu não suspendo uma multa. Eu só tenho a suspensão da pena privativa de liberdade. Beleza, Letícia, mas por que só a pena privativa de liberdade? Aí vem a importância de estudar os fundamentos de aplicação do sursis. A gente viu que o sursis, o fundamento para ter o instituto do sursis é o quê? Que você quer evitar o contágio com a prisão, não é isso? Se o fundamento do sursis é evitar o contágio da prisão, para que eu vou aplicar o sursis a uma pena de multa, se na multa ele não é preso? Para que eu vou aplicar o sursis a uma pena restritiva de direito, se na pena restritiva de direito ele cumpre solto? Não tem fundamento, não é mesmo? Não tem coerência. Então, é só você lembrar,
Olha só, sursis existe para evitar o contágio com a prisão de imediato. Se eu quero evitar o contágio da prisão, por óbvio, eu só vou suspender a pena privativa de liberdade, ok? Então, primeiro requisito aí, objetivo, diz respeito à pena, diz respeito à natureza da pena. Só se aplica sursis, só se tem a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Não se suspende pena de multa, não se suspende pena restritiva de direito. E por outro lado também não tem que se falar em suspensão de medida de segurança. Por quê? Óbvio. O que significa sursis? Vou perguntar pra você. O que significa a sigla sursis? Você vai me falar. Suspensão condicional da pena. Beleza, se a suspensão condicional da pena vai se aplicar à medida de segurança, óbvio que não. Porque medida de segurança não é uma pena, não é uma espécie de pena. Se você olhar no artigo 32, você vai ver. São espécies de pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Tá escrito medida de segurança lá? Não, não tá escrito medida de segurança. Além do mais, o sursis, ele é concedido quando há condenação. E quando se trata do inimputável da medida de segurança, não há sentença condenatória. A gente já viu que a medida de segurança, a sentença é absolutória e imprópria. Então, olha só, absolutória e imprópria. Não tem o que se falar em sentença condenatória. E o sursis só é aplicado quando há sentença condenatória por pena privativa de liberdade, ok? Deixa eu ver se eu esqueci de uma coisa. Então é isso. Primeiro requisito é a natureza da pena, só se aplica a pena privativa de liberdade, portanto não se aplica a condenações de multa e nem quando há substituição por restritivas de direito, tá? E também não se aplica a medida de segurança, porque na medida de segurança você tem o quê? Uma sentença absolutória e imprópria, não uma sentença condenatória. Medida de segurança não é uma espécie de pena. E o sursis só se aplica à pena, especificamente pena privativa de liberdade, ok? E isso você pode olhar lá no artigo 80. O artigo 80 do Código Civil, ele fala pra gente assim: a suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Então, olha só, o artigo 80 fala pra gente: não se aplica o sursis, não se aplica a suspensão condicional da pena às penas de multa e às penas restritivas de direito. Portanto, só se aplica o quê? Se eu tenho três espécies, tem só suspensivas de direito, não, restritivas de direito, multa e privativa de liberdade. Se não se aplica, o artigo 180 fala, não se aplica às penas restritivas de direitos e nem a multa. Então, só se aplica o quê? As privativas de liberdade. Fácil. O código já dá a colinha lá. Beleza. Segundo requisito objetivo diz respeito à quantidade da pena privativa de liberdade. O que acontece? A regra é que a pena concreta efetivamente aplicada, como assim pena concreta efetivamente aplicada? A pena que veio na sentença, não é a pena em abstrato, não é a pena do tipo penal, é a pena que veio expressa na sentença, porque olha só, o sursis só é concedido quando há condenação, quando há uma sentença condenatória. Então já houve a sentença. A pena privativa de liberdade que veio expressa na sentença concreta ali, não pode ser superior a 2 anos. Então olha só, segundo requisito objetivo, quantidade da pena. Para se ter aplicação do sursis, a pena privativa de liberdade que veio expressa na sentença, a pena privativa de liberdade concreta aplicada ali, não pode ser superior a 2 anos. Esta é a regra, tá bom? Beleza. Letícia, e se tratando de concurso de crimes? Concurso de crimes não se aplica sursis? Então, o que acontece? O concurso de crimes por si só não exclui a aplicação do sursis. Só que ao concurso de crimes também tem que ser obedecida a regra de que não pode a condenação ter sido superior a 2 anos. Então, olha só, pratiquei crime em concurso material. O que acontece no concurso material? As penas privativas de liberdade são o quê? Somadas, certo? Concurso material, penas privativas de liberdade são somadas. Então, olha só, pratiquei um crime, recebi 2 anos, pratiquei outro crime e recebi 1 ano. O que vai acontecer? Em concurso material, soma as penas. 2 anos mais 1 dá o quê? Dá 3. 3 é maior que 2 anos, certo? Então não posso receber o benefício do sursis. Mas se, por exemplo, pratiquei um crime lá em concurso material de crimes, vai juntar as penas.
um crime foi 1 ano, outro crime foi 6 meses. O que vai acontecer? Como é concurso material, eu vou somar. 1 ano mais 6 meses, 1 ano e 6 meses. É superior a 2 anos? Não, é inferior a 2 anos. Então, nesse caso, eu vou poder ter, sim, direito à concessão do sursis. Então, olha só, o problema não é ter praticado o crime em concurso de crime, seja formal, seja material, seja crime continuado. O problema não é o concurso de crimes em si. O concurso de crimes em si não impede a concessão do sursis. O que impede a concessão do sursis é ter sido a pena privativa de liberdade aplicada ali na sentença concreta superior a 2 anos, ok? Então, beleza, a regra é que a pena efetivamente aplicada, a pena concreta estabelecida ali na sentença condenatória, não pode ser superior a 2 anos, não pode exceder a 2 anos, tem que ser, então, até 2 anos. Essa é a regra. Só que a gente sabe, né, que toda regra tem as suas lindas exceções. E não seria diferente aqui no sursis. Como toda regra tem suas exceções, aqui nós também temos exceções. Tem algumas situações previstas em leis especiais e no Código Penal que traz uma exceção. Então a regra é o quê? Até 2 anos, não pode ser superior a 2 anos, tem direito ao sursis. E quais são as exceções? Beleza, eu vou começar falando de uma exceção que tem na lei ambiental, na lei de crimes ambientais, que é a lei número 9.605 de 1998, o ano que eu nasci. Então, olha só, a lei 9.605 de 1998, que é a lei de crimes ambientais, em seu artigo 16... diz que a execução da pena privativa de liberdade pode ser suspensa, pode ser condicionalmente suspensa, nas condenações iguais ou inferiores a 3 anos. Olha só, o artigo 16 da Lei de Crimes Ambientais diz que a condenação, se o cara for condenado a um crime de até 3 anos, ele tem direito ao sursis, a aplicação do sursis, beleza? Essa é uma exceção que está prevista uma lei especial. Por que exceção? Porque a regra é que seja de uma condenação de até 2 anos, ok? Beleza. Mas e no Código Penal, Letícia, nós temos exceções no Código Penal? Sim, temos 2 exceções que está prevista no parágrafo 2º do artigo 77 do Código Penal. Que exceções são essas? São os chamados sursis etário e sursis humanitário ou profilático. Eu prefiro o humanitário mais bonitinho. Vamos lá, o que seria sursis etário e sursis humanitário? Sursis etário, olha só, etário diz respeito ao quê? A idade do agente, a idade do condenado. Diz lá o parágrafo 2º, se o condenado tinha mais de 70 anos, ele pode ter suspensão condicional da pena privativa de liberdade de uma pena de até 4 anos. Então, olha só, pro sursis etário, que é quando o cara tem mais de 70 anos, ele pode ter pegado uma pena privativa de liberdade de até 4 anos, que seja igual ou inferior a 4 anos. Ok? Então, olha só, qual que é a regra? A regra é que seja de até 2 anos. Mas no Código Penal temos 2 exceções, humanitário e etário, que os dois, né, a condenação pode ser até 4 anos. Beleza, etário então, mais de 70 anos, condenação de até 4 anos, dá direito à aplicação do sursis. E o humanitário também, condenação até 4 anos, dá direito ao sursis. Mas o que é o humanitário? O humanitário diz respeito à saúde do condenado. Se ele tinha algum problema de saúde no momento da condenação, tudo bem, ele vai ter direito aí a esse benefício, essa exceção aí, de até 4 anos. Então, por exemplo, tenho eu 70 anos, fui condenada a um crime de 4 anos, vou ter direito ao sursis. Por quê? Por conta da minha idade, sursis etário. Ou se eu tenho algum problema de saúde também. Só que assim, a lei fala problema de saúde, mas ela não especifica que tipos de problema de saúde, entendeu? Então isso há uma discussão, né? Seria um problema muito grave? Seria uma questão assim como fala? Tipo... Ai, gente, esqueci agora o termo. Tipo câncer, assim, já tá em estágio terminal, doenças em estágio terminal. Então há essa discussão, mas a lei só fala de problema de saúde mesmo. Então acho que isso fica mais a discricionalidade do juiz aí, a critério do juiz, que problemas de saúde seriam esses que dariam ensejo a essa exceção aí de aplicação do benefício do sursis. Beleza. Terceiro e
último requisito objetivo é que não tenha sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito. O que acontece? A restritiva de direito, a substituição da restritiva de direito, está prevista no artigo 44. Tem lá as regras para substituição da restritiva de direito. Substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito é muito mais benéfico para o condenado do que a aplicação do sursis. Então se entende que o sursis é um instituto subsidiário da restritiva de direito, ou seja, só vou aplicar o sursis quando não couber a aplicação da substituição da restritiva de direito. O problema é que com o alargamento das restritivas de direito, lá pela reforma, pela Lei 9.714 de 98, né, teve um alargamento das restritivas de direito. E aí o que aconteceu? Você esvaziou o instituto do sursis. Por quê? O sursis é subsidiário à restritiva de direito. Eu só posso aplicar o benefício sursis, só posso aplicar o instituto do sursis quando não couber a aplicação da restritiva de direito. Beleza. Mas quase sempre que eu posso aplicar o sursis, eu posso aplicar a restritiva de direito. Então você acabou esvaziando o instituto do sursis. Então ele não é muito utilizado atualmente. Ele só é utilizado quando não há concessão da restritiva de direito, né? E ele é utilizado muito nos casos onde o cara foi condenado a uma privativa de liberdade e essa privativa de liberdade não é superior a 2 anos. Vamos supor, fui condenado por uma pena privativa de liberdade de 2 anos, só que eu cometi o crime com grave ameaça. E aí quando você comete o crime com grave ameaça ou violência à pessoa, não cabe a aplicação do artigo 44, não cabe a aplicação da restritiva de direito, mas cabe a aplicação do sursis. Então nesse caso sim é bem utilizado. Mas tirando isso, quase sempre que eu posso aplicar o sursis, eu posso aplicar a restritiva de direito. E a restritiva de direito ela é mais benéfica pro condenado. Então olha só, o que você tem que guardar na sua cabeça é o seguinte: a aplicação do sursis é subsidiário à aplicação da restritiva de direito. O que significa isso? Só vou aplicar o sursis quando não couber a aplicação da substituição da restritiva de direito. Ou seja, quando não couber a aplicação do artigo 44 do Código Penal, eu vou aplicar o 77, que é o sursis. Ok? Beleza, então a gente fechou os requisitos objetivos. Só pra compactar aqui: requisito objetivo, natureza da pena privativa de liberdade, não cabe a multa nem em restritiva de direito. O segundo requisito objetivo aí, quantidade da pena tem que ser igual ou inferior a 2 anos, exceto nas exceções de sursis etário, idade, mais de 70 anos, e no sursis humanitário, problemas de saúde, onde você pode ter uma condenação de igual ou inferior a 4 anos, até 4 anos. E terceiro e último requisito objetivo é que não tenha sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito. Sursis subsidiário à restritiva de direito. Só se aplica o sursis quando não puder substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Ok? Beleza. Vamos agora, para encerrar esse vídeo, que já tá bem longo, vamos analisar os requisitos subjetivos. Quais são os requisitos subjetivos? Bom, requisitos subjetivos, como eu disse, diz respeito ao sujeito, ao condenado, aquela pessoa que foi condenada à pena privativa de liberdade. Temos apenas 2 requisitos subjetivos, que é o primeiro, que o réu não seja reincidente em crime doloso. Isso tá lá no inciso... Está no inciso 1 do artigo 77, olha só. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Então ele não pode ser reincidente em crime doloso. Lembrando que crime doloso, não culposo. Então se ele é reincidente em crime culposo, não impede a aplicação do sursis. Só não pode ser reincidente em crime doloso. E outra coisa. Se eu fui condenada antes a uma contravenção penal, não caracteriza reincidência. Condenação anterior por contravenção penal não caracteriza reincidência, ok? Então, beleza. Primeira regra aí, primeiro requisito subjetivo é que o condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Se eu pratiquei um crime culposo e agora pratiquei um crime doloso, não tem problema. Se a segunda vez que eu pratico um crime culposo, não tem problema. Eu não posso ser reincidente em crime doloso. Beleza. Agora, Letícia, há exceção quanto a essa reincidência a crime doloso? Sim, há uma exceção que está prevista no parágrafo 1º do artigo 77 e também é uma súmula do STF, que é a súmula 499 do STF. Que exceção é essa? A gente acabou de ver nos requisitos objetivos, né, que a pena privativa de liberdade, ela só se aplica... Não, desculpa.
que o sursis só se aplica à pena privativa de liberdade, não se aplica a multa e nem extingue direito, certo? Então, se eu fui condenada anteriormente por um crime doloso, mas essa condenação foi apenas de multa, não tem problema. Então, olha só, a condenação anterior em crime doloso simplesmente por multa não impede a concessão do sursis. Então, olha só, eu posso até ser reincidente em crime doloso, mas desde que a condenação anterior por crime doloso tenha sido exclusivamente por multa. Porque o artigo 77, parágrafo 1º diz o seguinte: a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, eu posso ter sido condenada anteriormente, olha só, pratiquei um crime doloso ontem, hoje pratiquei outro crime doloso, beleza. Mas o crime doloso que eu pratiquei ontem, eu fui condenada só por multa. Então, não impede a concessão do sursis. Sou reincidente em crime doloso? Sou reincidente em crime doloso. Mas a primeira vez que eu pratiquei crime doloso, a pena foi apenas de multa. E como o artigo 77, parágrafo 1º diz pra gente que a condenação anterior por pena de multa não impede a concessão do sursis, não pode impedir. E também a súmula 499 do STF. A súmula 499 do STF diz simplesmente que não obsta a concessão do sursis a condenação anterior por pena de multa, beleza? Então tem que ficar atento. Você não pode ser reincidente em crime doloso, mas se a condenação anterior por crime doloso foi simplesmente, pura e simplesmente por pena de multa, não tem problema. Beleza. Segundo e último requisito subjetivo do sursis está no inciso 2 do artigo 77, que diz respeito ao quê? Diz respeito às circunstâncias judiciais 59. Lembra quando a gente estudou a aplicação da pena? A gente viu as circunstâncias judiciais 59. Quais são as circunstâncias? Culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente, conduta social do agente, bem como motivos e circunstâncias do crime. Então, olha só, para ter a concessão do sursis, o juiz vai ter que avaliar esses requisitos. O juiz vai ter que avaliar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como as circunstâncias bem como os motivos e circunstâncias daquele crime. Se essas circunstâncias todas aí forem favoráveis, ou a maioria for favorável, a gente pode ter a concessão do sursis, tá? Então, olha só, se no momento fui condenada a uma pena privativa de liberdade de 1 ano e meio, o juiz está ali analisando para me conceder o sursis. É a primeira vez que eu fui condenada a um crime, só que há outras ações penais tramitando contra mim. Essas ações penais, elas não servem para fins de reincidência, porque olha só, eu só posso ser reincidente quando houve trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Se não houve trânsito e julgado da sentença penal condenatória, só está tramitando ações, não serve. Ações tramitando contra mim não serve para fins de reincidência, mas serve para fins de antecedentes criminais. Então, se tiver muitas ações penais transitando contra mim, pode ser que o juiz entenda que eu tenho péssimos antecedentes criminais, péssimos antecedentes, e que não vai conceder o sursis por conta disso, tá? Mas o STJ já afirmou o entendimento de que uma única ocorrência penal não é motivo para o impedimento da concessão do sursis. Ok? Então fica atento a isso daí. O juiz vai analisar, no caso concreto, obviamente, como está a culpabilidade do agente, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, por que ele cometeu aquele crime, a circunstância que ele cometeu aquele crime. Se forem favoráveis, ele vai dar pelo sursis. Ok? Agora, se for tudo desfavorável, aí fica difícil, né, meu amigo? Se tiver muitas ações penais transitando contra ele, ali também fica complicado. Então é isso, gente. Pra fechar aí, a gente estudou os requisitos do sursis, que tá no artigo 77. São 5 requisitos totais, sendo 3 requisitos objetivos, que diz respeito à pena, que é o quê? Natureza da pena, quantidade da pena e a não substituição pela restritiva de direito. E os 2 requisitos objetivos, que é as circunstâncias judiciais 59 e o réu não ser reincidente em crime doloso, ok? Lembrando que condenação anterior por crime doloso somente em pena de multa não impede a concessão do benefício do sursis, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 77 do Código Penal e também a súmula 499 do STF, ok? Beleza. Então a gente fecha por aqui este vídeo.
E no próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho dos sucis, das espécies de sucis, do momento da construção dos sucis, das condições dos sucis, etc. Qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários, no comentário do vídeo. Espero ter sido útil aí, ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.